Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa Casa na Arte, pode entrar. Eu sou Vanina Sigrist, se vocês ainda não conhecem este canal, sejam bem-vindos. E mesmo se já conhecem, bem-vindos também, porque é o primeiro vídeo de 2021. Começamos um novo ano, começamos um novo ciclo. Eu fico muito feliz de que vocês estejam ainda aqui comigo, me acompanhando, renovando aí os votos para que a gente esteja juntos aqui, podendo conversar sobre arte. Muito obrigada pela presença, pelos inscritos, a cada um de vocês que está aqui, que me acompanha, que deixa comentários, que conversa comigo a respeito aí das impressões que tiveram desses conteúdos que eu tenho disponibilizado. Fiquem à vontade para conhecer outros vídeos e poder compartilhar com quem vocês conhecem. Um feliz 2021 a todos vocês, com muito amor, muita luz, muita saúde, tudo de bom. Claro que os desafios também virão, né? A vida é assim, não teremos um ano só repleto de coisas boas, positivas e felizes. Provavelmente enfrentaremos novos desafios, novos obstáculos. Desejo a cada um muita coragem e muita força para que a gente possa enfrentá-los, não é isso? E hoje eu estou feliz porque, além de ser o primeiro vídeo deste ano, é o primeiro vídeo em que eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre cinema, sobre filmes. Fiquei aí pensando como iniciar esse ano de 2021 e qual seria a obra de arte ou o tema, o artista, o nome de um clássico, um contemporâneo, quem eu escolheria para poder inaugurar aqui o nosso ano de 2021 na Casa na Arte. E aí pensei em falar sobre inícios, claro, sobre um pouco de astrologia, porque não, mesmo não sendo especialista e entendida no assunto, eu acho que vocês devem ter acompanhado muitas conversas desse tipo, porque como nós viramos aí o ano de 2020 para 2021, vocês sabem, muitos se pronunciaram a respeito das conjunções planetárias e o que está acontecendo neste universo, nesta virada deste ano, no início de 2021, o que já aconteceu no mês passado, em dezembro, os planetas que se alinharam, enfim, tudo o que aconteceu. E tem um filme de que eu gosto muito, que me parece propício para que a gente converse sobre isso, sobre esses novos ciclos, sobre como o universo é extremamente grande, vasto e como ele vive, digamos assim, num ritmo e numa dança muito própria, muito particular. Então, 2021 começou. Nós vamos começar aqui a nossa conversa sobre arte falando do filme Melancolia, do diretor dinamarquês Lars von Trier. Não sei se vocês conhecem. O filme Melancolia foi lançado em 2011, já tem alguns anos. Eu encontrei um ou outro texto que trata da atualidade desse filme em 2020, porque foi um ano que a gente viveu e ainda vive a pandemia da Covid-19. Mas eu não vou relacionar o filme com pandemia, com alguma praga biológica ou algo assim, que é também um momento, né, iniciado já há alguns meses e que a gente ainda vive. Eu vou tentar apresentar a minha visão de como o filme mostra, através de cenas muito belas, muito poéticas, a relação, o estado de ânimo e de humor, né, que a gente consegue criar e os reflexos que são sentidos por nós aqui na Terra da movimentação astral, já que a gente
iniciou esse novo ano e tem muita movimentação acontecendo como sempre. Só que algumas são mais raras. Então esse balé que acontece aí dos planetas, dos astros, enfim, ele impacta muito na nossa vida, quer a gente queira ou não, quer saiba ou não, quer pare pensar a respeito ou não, porque muitos se desinteressam pelo assunto, não entendem. Eu também não sou especializada em astrologia e nunca segui tanto as ideias aí, as discussões da astrologia, da astronomia, dos estudos, inclusive científicos, dos cálculos e das previsões, né, que são feitas em relação à posição de Saturno, de Júpiter, signos do zodíaco, enfim, eu conheço. Na verdade, em 2020 passei a ler um pouco mais e me interessar um pouco mais pelo assunto, em razão de alguns interesses particulares. Às vezes a gente está até dando aulas na faculdade, alunos perguntam algumas coisas, um texto leva a outro. Quando a gente vê, a gente está se interessando por fazer essas leituras também. Eu acho que todas elas são válidas. Eu trabalho muito com temas ligados à comunicação e eu sempre gosto de iniciar as conversas com os alunos dizendo que a comunicação não é um fenômeno essencialmente humano. Obviamente, muitas outras espécies, animais e outros seres vivos, inclusive, têm um sistema de comunicação mais rudimentar ou menos, mas enfim, desenvolvem aí recursos próprios de tentar comunicar o medo, comunicar uma fonte de alimento encontrada, comunicar-se com os outros membros do grupo, para que juntos possam decidir tomar alguma decisão importante ali, enfim. Então a gente sabe que mamíferos, de uma forma geral, se comunicam bastante através de sistemas de códigos e sinais até bem sofisticados e de certa forma semelhantes aos nossos, sonoros ou visuais, abelhas que dançam, né, golfinhos e baleias que emitem sinais importantíssimos que são captados hoje pelas tecnologias, né, avançadas que nós temos. Enfim, a comunicação, ela permite que a gente também pense a respeito desse tema que eu trago hoje aqui, que é o tema dessa conjunção aí dos astros, da movimentação dos planetas e dessa dança e desse balé que acontece o tempo todo, entre esses astros, esses planetas, as estrelas, enfim, tudo que compõe a nossa galáxia e outras galáxias, enfim, e os reflexos de tudo isso na nossa vida. E eu acho que o filme Melancolia permite a gente pensar um pouco a respeito. Claro que não é o único. E há outros que talvez sejam mais comerciais, mais badalados e que falam do apocalipse, inclusive, né, do planeta Terra. Vai acabar, não vai, a vida na Terra acaba, não acaba, o que acontece com a humanidade, quais os nossos rumos, o que está acontecendo, nós estamos, né, cavando aí a nossa própria cova, o nosso próprio fosso e estamos nos autodestruindo ou não, quais os rumos e os nossos destinos, digamos assim, aqui nesse planeta. Então, muitos e muitos filmes, claro, tratam a respeito disso, mas Melancolia, eu acho, tem as suas peculiaridades e eu gostaria de falar um pouquinho a respeito dele. Só que, claro que aqui no YouTube eu tenho algumas restrições aí que envolvem direitos autorais, enfim. Então eu os convido a conhecerem apenas o trailer. Eu não vou poder exibir tantas cenas e tanto conteúdo do filme aqui, porque isso transgrediria aí certas regras. Mas, de qualquer forma, eu acho que já dá para dar um gostinho e vocês sentirem, principalmente aqueles que não assistiram e não conhecem, conseguem acompanhar um pouquinho aí do que eu tô dizendo. A gente assiste ao trailer juntos e, na sequência, eu volto para conversar de novo com vocês. Pode ser? Won't even bother saying how late you are. So sorry, guys. We're only there. That was 2 hours ago. Toast to the bride and the groom. Justine and Mike. You look glowing today. Never seen you look so happy. I'm thrilled about this wedding, and I know it's costing John a lot of money. It's not about the cost. I thought you really wanted this. But I do.
What star is that? The red one. I don't know. What's going on, Justine? It's a planet that has been hiding behind the sun. Now it passes by us. I just have one thing to say. Enjoy it while it lasts. I myself hate marriages. Gabby, please. Is everyone in your family stark raving mad? I smile and I smile and I smile. You're lying to all of us. I'm not really happy. These could have been a lot different. Yes, Michael, they could have been. Just forget it. Stop dreaming, Justine. What are we excited about? Tomorrow night. That's right. I'm afraid of that stupid planet. And it is not going to hit us. You promise? Life is only on Earth. And not for long. I don't think you know that at all. Sometimes I hate you so much. Help me, Justine. I want to do this the right way. I'm afraid that the planet will hit us anyway. O que a gente consegue entender desses poucos minutinhos aí do trailer do filme Melancolia é que há duas irmãs, o enredo aí central são duas irmãs, Justine e Claire. Claire é um pouco mais velha, já casada, né, com filhos, tem sua família e organiza e tenta estruturar a vida da irmã mais nova, Justine, e a gente consegue nesses primeiros minutos aí esses primeiros segundos do trailer acompanhar a cerimônia de casamento da irmã mais nova. E claro, a gente também já consegue perceber que alguns conflitos estão acontecendo. A meu ver, os dramas essencialmente humanos que aparecem aí são esses conflitos familiares dos convidados, dos próprios convidados e familiares que estão nesta cerimônia. Este casamento é um casamento, como a gente percebe, que se dá da forma mais tradicional possível, né? Com os músicos, com grandes mesas montadas e organizadas, com os vestidos e o vestuário próprio que segue protocolos e etiquetas, enfim. E a distribuição ali do tempo para que cada um faça o seu discurso, né? Seguindo essa tradição de pais, mães, familiares, irmãos amigos, né? Dos noivos poderem falar sobre o que pensam. Então a gente consegue já pelo trailer perceber um pouquinho que isso acontece e isso ocupa grande parte do filme, principalmente da primeira parte. O filme é dividido em duas, recebe os nomes de cada uma das irmãs, inclusive. Então começamos com Justine e essa cerimônia, é o casamento, é a noite de casamento dela, e depois a segunda parte, Claire, que é a irmã, justamente, né? Então o filme está dividido desta forma. E este filme, Melancolia, ele também é parte de uma trilogia que Lars von Trier cria, iniciada por Anticristo. Inclusive, alguns dos atores que aparecem em Melancolia já haviam contracenado e trabalhado com ele no filme anterior, Anticristo, que é um filme também fortíssimo e impactante. E o terceiro e último, que encerra, digamos assim, esse ciclo e que tem 2 volumes, é o filme Ninfomaníaca. Claire é a protagonista aí desse filme. A atriz, claro, que interpreta a Claire aparece, a Charlotte Gainsbourg aparece no filme consecutivo. Enfim, nós temos aqui filmes deste diretor que problematizam algumas tendências, alguns comportamentos, alguns estados de ânimo humanos e que beiram, claro, níveis aí e limites patológicos, né? Então, só pelos títulos a gente percebe, a gente tem Anticristo, Melancolia, que é uma síndrome, né? Um estado aí de tristeza profunda, muitas vezes vinculado à nostalgia,
a tendências assim depressivas, né, também, enfim. E temos depois o ninfomaníaca, que também é o descarnar de um problema instintivo e comportamental, também patológico, também de vício, de descontrole, né, dos próprios instintos, das próprias vontades, das próprias necessidades. Então, o Lars von Trier traz muito essa questão do descontrole, do deslimite, né, do profundamente problemático e do quão grave pode ser algum conflito ou algum drama que a gente esteja vivendo. Mas neste caso em particular do Melancolia, vocês também percebem por algumas poucas cenas que apareceram no trailer, que o planeta fictício, nesse caso, chamado Melancolia, está se aproximando da Terra e já por algum tempo, nós humanos aqui, muito preocupados com a trajetória que este planeta está traçando no céu, né, está traçando no cosmo, até porque haveria ou não risco dele colidir com a Terra e quando isso aconteceria, e quais as previsões, quais os cálculos, enfim. Então há toda essa preocupação, inclusive marido de Claire é um daqueles que acompanha muito, então tem cenas em que há mapas ali astrais do que está acontecendo, do que não está acontecendo. É uma dança de planetas aqui, e é chamada dança da morte, porque há probabilidade do planeta Melancolia chocar-se com a Terra, e este seria o nosso fim. O apocalipse do Lars von Trier neste filme é assim. É desta dança e da conjunção, digamos assim, e alinhamentos destes planetas e da colisão física, real e definitiva do planeta Melancolia para a Terra. É legal porque parece que há uma inversão. Eu comecei o vídeo conversando com vocês a respeito da possibilidade da gente parar um pouco, pensar sobre o quanto nós recebemos, digamos assim, os reflexos, os impactos, os efeitos da movimentação do universo de uma forma maior. Isso a gente pode pensar também na nossa biosfera, no nosso ambiente, na natureza, nos ciclos todos nos quais a gente está inserido, com os quais a gente interage o tempo todo. Nós somos uma forma de vida possível dentre tantas existentes aqui e em constante transformação. Transformação com uma participação hoje tecnológica importantíssima, inegável e irreversível. Então a gente fala muito, o ciclo da natureza. A natureza hoje não é natural, tanto quanto foi assim 200 ou 300 anos atrás. Isso eu também sempre gosto de dizer, né? Porque hoje a gente já perdeu muito esses limites, essa dicotomia do natural e do cultural, ou do artificial, ou até do tecnológico, ela não existe, ela se desgastou, ela já se esgarçou, e hoje a gente pode pensar em misturas, em híbridos, em coisas que acontecem o tempo todo e que compõem hoje esse nosso cenário. E nós temos no filme, eu estava falando desse processo que parece que está um pouco invertido, é porque o Lars von Trier joga para o planeta o nome desse estado de ânimo, ou dessa síndrome, ou dessa prostração, desse sentimento, dessa sensação humana de melancolia, como se fosse do nosso drama espelhando lá em cima, mas na verdade o que a gente vê é uma sintonia e uma reciprocidade, eu acho, mútua, né? Então, o planeta está para se chocar contra a Terra, todos estão preocupados, mas uns mais e outros menos. Justine é aquela que aceita, é aquela que ao longo do filme tem curiosidade por saber o que está acontecendo, percebe que uma certa anormalidade, nós chamamos de anormal esse ano que terminou agora, pouco de 2020 o tempo todo, porque a gente viu que muitos aqui, essas novas gerações, não haviam vivido nada parecido e nós ficamos muito surpresos e vulneráveis e atônitos, principalmente num primeiro momento, porque a gente não sabia quanto tempo ia durar, como seria, como não seria.
Justin é uma personagem que vai aceitar com mais tranquilidade, porque até que ponto eu posso fazer alguma coisa para evitar? Se não posso, eu sinto medo, mas eu também me entrego. E o curioso é que é um apocalipse bonito, muito belo, muito estético, né? Tem um trabalho do diretor com cenas que parecem muito mais fotografias ou pinturas do que imagem em movimento. A gente sempre, né, tradicionalmente conhece o cinema como imagem em movimento, mas nós temos cenas aqui que são desaceleradas, o movimento se reduz e parecem verdadeiras fotografias ou pinturas, ou seja, imagens estáticas belíssimas. Inclusive, vou escolher uma das que eu acho mais bonitas para colocar na capa aqui do vídeo, vocês vão depois perceber, que são bem interessantes. Uma delas, inclusive, é da Justin nua completamente, iluminada pela luz que vem deste planeta muito maior que o nosso, que se aproxima, é uma luz azulada muito bonita. Inclusive, vou deixar aqui na descrição do vídeo uma referência de um texto que o professor Rodolfo Scacchetti da Unifesp escreveu em coautoria comigo sobre a luz na arte, principalmente na pintura, mas não só, e em um determinado trecho do texto nós tratamos desse filme, do Melancolia, então também deixo a referência aqui, porque eu acho que a questão da dança, do balé, do movimento e da luz, e dessa entrega da Justin a esta luz, a este planeta que chega, e um sorriso que ela esboça em uma das cenas, porque ela está, afinal de contas, contemplando um fim que é inevitável. Então, se é inevitável, vamos contemplar e vamos observar. Algumas partículas começam a cair, se desprender do planeta, me parecem cinzas num determinado ponto, né, ali do filme, enfim, e ela para admirar, enquanto outros usam instrumentos de precisão, como telescópios muito sofisticados para observar o quão perto está o planeta, se ele chega, não chega, se ele vai conseguir desviar a trajetória para não colidir ou não, né? Então tem cálculos que acompanham o tempo todo esse movimento e ao final, se vocês também pesquisarem conteúdos a respeito, assistirem a outros vídeos ou já conhecerem o filme e tal, nem é um spoiler que eu dou aqui, a colisão realmente acontece. O filme vale não pelo fim. Se o fim é apocalíptico, a colisão acontece e o planeta Terra, de certa forma, será impactado, não sei se totalmente destruído, mas ao menos nós, enquanto humanidade, seremos, e será o nosso fim, eu acho que isso não estraga em nada a experiência de poder assistir ao filme e vê-lo e sentir essas cenas que eu estou mencionando aqui, são só algumas, aquelas que eu gostaria, claro, de falar, que são belíssimas, principalmente dessa personagem, que é uma personagem, a gente percebe, é tão legal, que tem esse par de irmãs, e esse par, ele é de certa forma, quase antagônico, porque Justin, que é a mais nova, que é esta que decide, de certa forma, contemplar o balé e poder fruir, de certa forma, deste fim, mesmo que seja para nós trágico, mas é um fim belo, né? Ela é muito mais intuitiva. Ela é aquela que no início da cerimônia, quando entra no salão, os convidados estão chegando, né, e tal, ela adivinha o número de objetos, eu não me lembro ao certo o que eles colocam dentro de um vasilhame bem grande, logo na entrada, para que os convidados façam lá as suas apostas, adivinhem quantos objetos tem ali dentro. Ela é aquela que acerta, né, que tem essa intuição, essa sensibilidade e essa entrega. Ela é a mais melancólica, mas ela é também a mais verdadeira. Ela é a mais, eu não digo inocente, mas ela tem uma pureza e uma entrega na narrativa, dentro desse drama que também é considerado de ficção científica em razão de ter esse planeta e esse fim de mundo, enfim, mas eu acho um drama assim muito social, familiar e humano, mas claro que tem muito essa ligação com o universo, com o todo, com algo bem maior,
que é o que eu estou tentando apresentar aqui. A outra irmã, Claire, que é a mais velha, a gente percebe ao longo da história que ela é analítica, ela é muito mental, ela quer fazer tudo o que estiver ao seu alcance para evitar, para solucionar, até porque ela já tem filho e ela quer proteger este filho, ela quer fazer e acontecer para que ela evite. Então vamos fugir da casa, larga tudo e sai correndo, pega o cavalo e sai galopando dessa propriedade onde eles estão, onde aconteceu o casamento e os dias consecutivos a ele, e esse casamento não vinga, né? Não vinga. Enfim, ela é aquela que arranja o casamento, que quer a cerimônia perfeita, que fica extremamente tensa e preocupada com os discursos dos convidados, que dizem que seja um casamento feliz enquanto durar, e as alfinetadas e os sarcasmos e as ironias e as desilusões que as pessoas trazem para um dia que deveria ser teoricamente feliz, né, e muito positivo, de desejar votos sinceros a este jovem casal, né, que está ali prospectando uma vida em comum e tal. Quer dizer, ela é a que sofre, a tensa, a preocupada. Ela é muito mais mental e muito pouco intuitiva, ela olha muito mais pelo telescópio, ela se preocupa muito mais em consultar o marido para saber, afinal de contas, o que está acontecendo. Então, elas criam ali um par bem curioso, bem interessante, porque, a princípio, nós teríamos que ter esse equilíbrio, né, que é representado pelas duas, quer dizer, ter a intuição, a sensibilidade, essa aproximação com as coisas que fogem do nosso alcance racional e lógico de uma forma também interessante e que seja levada em conta tanto quanto o racional, a razão, o raciocínio, a explicação, né, detida e minuciosa, para coisas que na verdade a gente não consegue explicar e que está fora do alcance humano. Não adianta, ela tem muitas falas, a Justine, ao longo do filme, que revelam que assim, não há o que fazer. Então, se não há o que fazer, há personagens que cometem suicídio, como o marido de Claire, os animais são mostrados também no filme como aqueles que pressentem fortemente o que vai acontecer e eles ficam completamente alterados, mais alvoroçados e mais em estado de alerta, porque eles pressentem que isso está tomando um rumo atípico, né? Pouco padrão, pouco natural, né? Para o que eles estavam ali acostumados a sentir. Enfim, nós temos como acompanhar as diferentes atitudes de cada personagem ali, em razão disso que está acontecendo. Agora, trazendo um pouco para o nosso 2021, para a nossa vida e para a nossa realidade. Eu não sei se vocês acompanharam ou não, se interessam ou não, como eu não conheço cada um aqui, eu vou falar de uma forma geral, pelo pouco que eu li e que eu ouvi a respeito. Nós estamos iniciando uma nova era, que não acontece há 600 anos. Então, é uma mudança cósmica, astrológica e, consequentemente, humana, porque nós somos parte desse todo, importantíssima. Nós temos há mais ou menos 200 anos de Era de Capricórnio, que é uma era do signo de terra, de um signo de terra que termina, e nós estamos agora inaugurando uma nova era, a era em Aquário, que é um signo de ar. Então, vivemos 200 anos em terra, vivemos os outros 200 anos em outros signos de fogo e de água, enfim. Então, agora nós estamos numa era nova, que promete mudanças novamente, que prescreve quase alterações que acontecerão e que são inevitáveis e que serão sentidas por todos nós de uma forma ou de outra. Se passar batido, se estou inconsciente disso, se não quero parar a pensar e tal, de qualquer forma pode ser que a gente sinta esses impactos e esses efeitos, mas a gente não reflita a respeito e não saiba se isso vem
de lá de cima ou não, né? Digamos assim. Mas de qualquer forma é legal a gente também considerar que problemas que vivemos aqui são problemas grandes, são problemas maiores e são problemas muitas vezes provocados por esses alinhamentos, né? Então até tomei nota de algumas considerações aqui que eu achei importantes que eu li, porque, por exemplo, em 2020 também aconteceram alinhamentos relativamente raros e que foram, de certa forma, problemáticos, como de Saturno e Plutão, que são planetas que raramente se alinham, que se alinharam no ano passado, em 2020, e que isso trouxe já impactos para a nossa vida. Às vezes é bem interessante, quem estuda esse tipo de dança, né, de balé aí dos astros, fala muito do espírito, muito do coletivo aqui na Terra estar aguçado, exaltado, e de grandes movimentos e manifestações em prol de discussões e de soluções políticas, ambientais, sociais, raciais, de gênero, enfim, emergirem, acontecerem de uma forma mais intensa, mais forte. Então aconteceram mobilizações contra bombas nucleares há algumas décadas e que, segundo esses especialistas em astrologia, teriam a ver com esses alinhamentos. Agora, neste ano de 2021, que estamos iniciando, Júpiter e Saturno se encontram, como eu mencionei, em Aquário, que é um signo de ar. Iniciamos uma nova era que durará 200 anos, ou seja, é a última que nós que estamos aqui viveremos, concordam? É a última, né? Enfim, é legal a gente pensar a respeito disso, porque se a gente quer entender minimamente os nossos dramas, as nossas experiências, o que a vida nos traz e nos ensina, não é isso? Talvez vocês, assim como eu, nessa virada de ano, tenham tentado mentalizar, seja orando, rezando, meditando, seguindo tradições as mais diversas, rituais, inclusive, mais individuais, mais coletivos, os mais diversos, para tentar trazer boa sorte, como a gente diz, ou atrair boas energias, enfim. Cada um à sua maneira, creio eu, tenha trabalhado um pouco isso nessa virada de ano. E agora, em 2021, o que a gente quer é do bom e do melhor, é claro. A gente deseja que seja melhor do que o ano anterior. E houve uma mudança aí astral grande que não vai ter os seus reflexos sentidos agora, neste janeiro, nem em fevereiro, nem em março. Isso se intensifique talvez de março em diante. Enfim, se a gente tem uma era sendo inaugurada para os próximos 200 anos, isso vai seguir um ritmo próprio. E esse ritmo, que é o ritmo destes planetas de lua, de sol, de signos, é um ritmo, claro, muito diferente do nosso. A gente já falou um pouco aqui em outros vídeos sobre termos muita pressa, sermos muito afoitos, ansiosos, e nós humanos queremos resolver tudo muito rápido. Talvez pela consciência da nossa finitude, da nossa mortalidade, por querermos em 80, 90 ou 100 anos de vida vivermos muito e resolvermos muitas coisas. Mas o ritmo, digamos assim, do universo de uma forma geral é muito outro. O ritmo de uma planta, de um jatobá centenário, das formigas, das baleias, enfim, cada gestação, cada ciclo de vida, cada tempo de duração e cada ciclo é muito próprio em razão de cada existência e cada forma de existência que a gente considerar. Pensando na nossa, porque afinal a gente não consegue sair da nossa perspectiva humana, devemos sair daquela antropocêntrica, porque não somos o centro do universo, jamais fomos, criamos isto ao longo de uma tradição filosófica imensa para poder tentar entender um pouco o mundo e mapeá-lo. Ele foi mapeado e continua sendo mapeado, as previsões estão aí, os cálculos muito precisos estão aí. O legal também do filme Melancolia é que esse cálculo foge à regra e há algo muito imprevisível que acontece, e essa trajetória não é uma trajetória
racional, mensurável e calculada, porque a dança vai ter aí uma reviravolta importante que vai efetivamente causar o nosso fim. Enfim, para concluir o vídeo, porque ele já está ficando muito longo, é claro que eu desejo tudo de bom a todos vocês, é claro que nós voltaremos a conversar sobre filmes e sobre cinema aqui. Fico muito feliz de ter conseguido conversar com vocês sobre estas mudanças e este novo início. Pela escolha de um filme, eu acho vale a pena ser assistido, pelas muitas cenas belas que ele tem, pela trilha sonora de Wagner que ele tem e por tantos aspectos que fazem deste filme um filme muito interessante para que a gente possa pensar se estamos ou não alinhados com a dança e o movimento maior de todo esse universo. A todos aqui um grande abraço e um grande beijo, um feliz 2021, é lógico, teremos muitas novidades neste canal neste ano, portanto peço que vocês continuem me acompanhando e dando esse apoio tão valioso que vocês me dão sempre. Até o próximo vídeo.